Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Eco, o nosso podcast. Com muita alegria, com muita gratidão, que eu acolho todos vocês aqui nesta nova jornada que iremos trilhar com o intuito de ecoar pela humanidade a graça de viver uma vida santificada. Então eu acolho todos vocês com muita alegria e também acolho os meus convidados deste primeiro episódio. Então vamos acolher com muita alegria a nossa irmã Juliana. Olá, sou Juliana, sou discípula do Reino da comunidade. E é isso, né? Acho que não tem muitas coisas outras para dizer. E você? Quem é você? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Damilton, também sou discípulo Reino da comunidade Kadosh. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vai dar tudo certo. Já deu. Então, para este nosso primeiro bate-papo aqui, né? Nós temos como tema desta partilha, desta nossa conversa, deste movimento que nos impulsionará mais a viver a santidade que o Senhor nos propõe. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a ressurreição que gera santos, né? Quando a gente fala de ressurreição, a gente já tem um entendimento de que uma vez algo que estava morto tornou-se a viver. Vida nova. A gente fala de ressurreição, a gente já lembra de uma vida nova. E é justamente esta vida nova que o Senhor tem para nós com o objetivo de vivermos uma santidade, né? Uma vida purificada, livre de todo o pecado, né? Então já vou pedir para que o Damilton inicie aqui um pouquinho este nosso bate-papo. Com certeza, Najara. Uma coisa que é importante que a gente entenda é que a ressurreição, ela gera alguma coisa na gente, né? Sim, que a ressurreição não é algo alheio a nós. Às vezes a gente encara a ressurreição como algo que acontece com Cristo e tá longe da gente. Não é isso. Não é isso que acontece. Ela gera em nós alguma coisa. Ela nos faz, de fato, pessoas diferentes, pessoas separadas, né? Santo, ele vem separado. Então, a questão da ressurreição, ela de fato, ela gera e precisa gerar, de fato, alguma coisa em nós. Em nós que somos, né? Então, acho que o primeiro sentimento que a gente precisa ter é que ela gera alguma coisa em nós, que somos filhos, e nós precisamos agir dessa forma, né? Sabendo que nós vencemos junto com Cristo, sabendo que ele ressuscitou e nós também ressuscitamos. Então, eu acredito que de início já a gente precisa tomar essa posse de que nós ressuscitamos, né? De que a morte, de que a derrota, ela não nos pertence, de que nós somos vencedores, né? Acredito que o pontapé inicial é esse. Sim. Sim, e quando a gente fala de ressurreição, a gente fala de vida nova, né? E a gente fala ressurreição que gera santidade. Mas o que é essa santidade também, né? Porque, assim, antes da vinda de Jesus, né, não havia esse chamado, assim, de santidade. É a vinda de Jesus que realmente, assim, traz de forma viva e bem objetiva, né? Jesus fala, né? Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. A gente não vê anteriormente, né, o próprio Deus se referindo a isso. Apesar de que Deus se refere a um povo escolhido, a um povo eleito, a um povo separado, né? É a partir da vinda de Jesus, a partir da ressurreição de Jesus, que a gente também tem essa possibilidade, né, de viver uma santidade, ou seja, de viver esse chamado de se tornar como Cristo, né? Então, a ressurreição, a gente não se paralisa, né, no sofrimento, a gente não se paralisa na morte ou no túmulo vazio. A gente vai além, né, num Cristo lá de Atos, né, que vem a nós, né, nos envia o Espírito Santo e nos chama a ser também essa igreja que vai além de si, né, essa igreja em saída, como a gente escuta tanto o Papa falar, né, e clama por esta santidade, ou seja, né, desse viver, né, algo além de si próprio também, né? Não uma santidade como a gente é acostumado muitas vezes, né, e até como carisma, que a gente é chamado a isso, muita gente fala, o que é, né, as pessoas olham de fora e dizem assim, o que é o teu carisma, né, o que é a tua missão, né? Aí a gente fala, meu carisma, meu chamado é a santidade, né? Então, as pessoas olham e elas ficam, assim, chocadas, né? Meu Deus, você... Isso é impossível. Ou então, assim, você tá sendo chamado pra uma coisa pra ser perfeito, pra ser certinho, né? Ou seja, algo que é utópico pras pessoas, né? E eu falo isso, acho que tanto de uma perspectiva de dentro da igreja, em que por muitas vezes, quando outras pessoas também escutam falar, nossa, que responsabilidade, né? O seu carisma
é chamada à santidade, mas também de pessoas que ainda não têm essa experiência com Cristo, né, e que por muitas vezes olham e veem, né, que a santidade é como se fosse esse chamado à perfeição. E é muito complicado a gente olhar hoje para uma ressurreição, né, que nos chama à santidade, quando essa santidade é vista de uma forma tão deturpada, né, ligada a esse perfeccionismo, que por muitas vezes hoje, né, a nossa vida atual diz, né, não é pra gente ser perfeito, né, e de fato, o Senhor não nos chama para sermos perfeitos nesse viés, né, humano, secular, esse viés de que a gente tem que ser certinho naquela medida de que tá sempre, né, medindo a nós mesmos, assim, olhando, né, e se tendo uma exigência, né, que é até desleal, mas tendo um olhar para o próprio Deus. Então, eu acredito que essa ressurreição que nos chama à santidade é uma ressurreição que nos chama a olhar para o Senhor, a olhar para Jesus e se tornar como Ele, né? É por isso que na comunidade nós somos chamados a sermos discípulos, né? Para que nós possamos nos tornar como Jesus, né? Então, que ressurreição é essa que me chama à santidade? É essa ressurreição que eu olho para o Senhor e eu, poxa, é essa pessoa que eu vou seguir e é essa pessoa que me traz a vida e essa pessoa se torna a minha própria vida também, né? Isso é tão... Parece ser algo tão distante, né? Quando a gente fala, não, a gente deseja ser santo. E às vezes é até visto assim como algo de um tom de superioridade. Você santo, Sim, como, sim, né? sim. Como Com se fosse certeza. algo... É totalmente tipo assim, como que você, desse jeito, essa criatura que você quer ser santo. Então, às vezes, é olhado também como se fosse um desejo que fosse tão improvável para nós, é tão impossível para nós, que é como se fosse com arrogância, né? Quando não. A gente está num mundo onde existe muitas pessoas influenciadores e pessoas influenciáveis, né? E quando a gente fala que desejamos seguir um modelo que é Jesus, choca as pessoas. Mas quando aquela pessoa deseja seguir o padrão que aquela blogueira, né, que aquela influencer coloca a ser seguido, é algo muito normal, é aceitável, é show, é massa. Agora, quando a gente fala, não, eu desejo ser santo como meu pai é santo, como o Pai Celeste é santo, né? Às vezes se torna algo tão, às vezes até parece que a gente está debochando, né? Mas impossível, né? Então, quando isso remete este eco, né? Este podcast que a gente estava vivendo aqui, né? Ecoar para o mundo e dizer, não, é possível nós vivermos esta santidade que o Senhor propõe. Não vai ser fácil, mas sim é possível, né? E gerar em nós essa ressurreição, essa santidade, né? Essa ressurreição vai gerar em nós essa possibilidade de vida nova, né? Como se fosse assim, ei, é possível você todos os dias morrer e abraçar um pouquinho a cada dia desta vida nova, né, que o Senhor tem para nós. Na medida que eu ia, né, meditando acerca desta nossa partilha, né, o Senhor até me dava uma palavra lá em 1 Coríntios, que nos lembra, 1 Coríntios 6,14, que nos lembra justamente isso. E Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Então o Senhor, ele tem poder para nos ressuscitar a cada dia, para nos conceder uma vida nova a cada dia, a partir do momento que eu estou aberto, né, e decidido por viver esta vida nova. Acho que falta muito isso, né, meu irmão? Essa decisão de realmente abraçar esta vida nova. Sim. E uma coisa importante que você falou, Najara, da decisão, sabe? Porque quando você se decide por alguma coisa, você necessariamente abre mão de outras coisas. E eu acho que essa radicalidade que a santidade exige assusta as pessoas, muitas vezes. Ai, nossa, muito. Então, nós vivemos numa geração que, mais ou menos, a ideia é de facilidades. Eu não preciso abrir mão disso, eu não preciso abrir mão daquilo, eu posso ter tudo. E essa não é a realidade. O cristianismo não é isso. O próprio Cristo, ele abriu mão até da própria vida, né? Por nós. Então nós também precisamos ser radicais a ponto de abrir mão de alguma coisa. O que as pessoas se enganam é que, sem perceber, elas estão abrindo mão de outras coisas quando elas decidem abraçar uma realidade fora de Cristo. Elas estão abrindo mão da sua própria identidade, muitas vezes. Estão abrindo mão da sua saúde, muitas vezes. E elas muitas vezes não percebem isso. Mas essa radicalidade que o cristianismo nos exige,
É ela que muitas vezes assusta. Até mesmo a nós, né? Que somos cristãos, Sim. que somos a comunidade. Mas nós precisamos tomar e abraçar essa realidade de cruz, nessa realidade de sacrifício. E é isso que nos santifica. Tudo nessa vida a gente precisa abrir mão de alguma coisa para ter, né? Seja abrir mão de coisas ruins, ou então abrir mão até de coisas boas para alcançar coisas melhores, né? A nossa consciência precisa estar focada nisso. Acho que eu estou abrindo mão, talvez, de levar uma vida mais tranquila, né? Porque quem é da comunidade Kadosh sabe que não é nada tranquilo. Que não é nada... Tranquilo, acho que é a palavra mesmo, né? Que a gente não tem tempo para quase nada. Mas a gente está abrindo mão do nosso tempo, do nosso descanso para algo maior. Né, Najara? Nós cremos nisso. E a gente, quando a gente está em comunidade, nós nos fortalecemos nisso. Às vezes a gente vem cansado. Meu Deus, será que eu devia vir mesmo? Aí quando a gente vê aqui os irmãos vivendo essa mesma realidade que a gente vê, eu pertenço a essa realidade e eu estou no caminho certo, né? Mas isso exige muita responsabilidade também, muita decisão, né? Que nós somos precisamos ser aqueles peixinhos que nadam contra a corrente, né? Que não param de nadar, porque se parar, a corrente te leva para aquele sentido, né? Então, se você não nadar ou se você ficar parado, você já está indo para aquele sentido. Então, acho que a palavra decisão, a palavra sacrifício, ela é muito importante na nossa vida, né? Sim. A gente falava dos influencers, né? E aí, é muito engraçado, porque hoje em dia a gente tem muito discurso que eu vejo assim, né, na internet, assim... o Instagram, né, as redes sociais são um recorte da vida, e a gente sabe que né, não é verídico aquilo ali, até porque, né, ninguém vai ficar expondo, né, as coisas são ruins, né, a gente vai mostrar o que é bom. Mas aí, quando a gente também tem esse mesmo discurso, por outro lado, a gente tem aquele discurso assim, isso não é a vida real. E aí a gente vai para aquela questão da vida real, a Najara é mãe, né, todo aquele discurso da maternidade real, né, de que também é só, né, um mar de sofrimento, né, de grandes lamúrias, né, de grandes coisas horríveis. E claro, a gente tem, né, na vida real, sofrimentos. A gente tem coisas a abdicar, como o Damil estava falando, né. Mas aí a gente olha, né, e diz assim, então a vida com Cristo, essa vida real, então ela deve ser um mar de horror também, né. E a gente não nega, né, que a gente vivencia sofrimentos, né. O cristianismo, ele... teve o seu grande ato, né, numa paixão. E a paixão, né, se a gente for para a origem da palavra, é sofrimento. Mas a gente não para no sofrimento, né? Então, assim, quando a gente também vem para se chamar de santidade, a gente tem que ter muito esse cuidado de que achar que vai ser também só um grande mar de sofrimento, né? E que vai ser só o sofrimento também, que a gente vai só ficar no sofrimento, que o objetivo é o sofrimento e que a gente não vai além disso, né? Inclusive, nessa semana, né, eu e o Damilton, né, somos de formações, né, de jornada, né? A gente não é da base dos casais. E aí, né? Vou profetizar aqui, né? Calma. E aí, né, a gente estava numa dessas formações e a gente falava a respeito justamente disso, né, de que as crises na nossa vida, elas não têm por objetivo o sofrimento. O sofrimento, ele é uma parte do caminho, né? Mas ele não é só o objetivo final. E o cristianismo, né, o chamado à santidade em si, também diz respeito a isso, né? Diz respeito a uma vida em que a gente não se basta só, né? E não fica com o olhar fixo só no sofrimento. Até porque, se a gente for olhar o chamado à santidade, ele é um chamado que nos tira também de nós mesmos, né? Então, mais uma vez, né? A gente precisa sempre retomar o que não é santidade para a gente falar de santidade, né? Santidade não é, né, esse perfeccionismo. Mas um dos aspectos que eu acredito que seja importante a gente falar da ressurreição de Cristo, que nos dá a santidade, que nos chama à santidade, é esse sair de si, né? Esse sair do seu próprio egoísmo, né? É uma coisa assim que eu tenho rezado e Deus tem sempre me inquietado muito, né? De eu sair de mim mesma, dos meus egoísmos. Conhecer as misérias e colocar essas misérias diante da cruz. E sempre olhar muito mais, né, para o próprio Deus e para o outro, né? Então, a ressurreição, ela também nos chama para o outro, de uma vida dada a Deus e dada ao outro também. A vida que gera outras vidas. Exatamente. A prova disso é que quando Jesus, né, foi assunto ao céu, né, os apóstolos inicialmente ficaram fechados em si mesmos, mas o Espírito Santo, né, que nos Inquietou, nos né? dá a santidade,
nos fez anunciar, né, a sombra de Pedro que passava e curava, né, as pessoas vindas de outras cidades que também vinham para ser curadas. Então, a igreja em si, né, ela não é chamada a uma santidade, né, de um clubinho, né? Só a gente aqui que é chamado para ser santo, né? Mas é um chamado que vai ser combinado para outras pessoas também, para que outras pessoas sejam tocadas por isso. E aí a gente precisa refletir também nisso, né? O meu chamado à santidade tem sido esse chamado em que eu me fecho em mim mesmo, entre só aqui, ó, só eu, a Najário, o Damilton, né? Somos chamados para a santidade, né? Só quem age assim como eu, você e o Damilton podemos ser chamados à santidade. Ou outras pessoas precisam também ser tocadas pela essa santidade, né? O nosso olhar, ele se olha para o outro só nesse ponto de que aquele tipo de pessoas não podem, né, ser alcançadas pela santidade, elas não podem ser santas, ou eu tenho uma visão de misericórdia, né? Porque eu sei que eu fui misericordiado também um dia, né? Como você falou, eu olho para minhas misérias, né? Eu sei que quem eu sou, da onde é que Deus me tirou, da onde é que Deus me tira todo dia, né? E para quem o Senhor também me leva, né, a anunciar essa santidade, né? Tem uma palavra em Isaías, né, que a gente foi até lida agora na Semana Santa, que diz, né, o Senhor todo dia me acorda, né, com uma língua de discípulo, né, para trazer conforto, consolo para as pessoas. Então, o dia dado por Deus a cada um de nós, a cada dia, é um dia, né, para nos tornar discípulos de Deus, para nos tornarmos esses agentes de santidade na vida do outro também, né? Sim. Pegando aqui um pouco do que vocês falaram, né? Algo que ficou muito aqui para mim foi a palavra radicalidade, né? Que o Damilton falou. Quanto a gente precisa abraçar esta radicalidade para ecoar, né, a santidade na humanidade. E eu lembrei, quando ele falou essa palavra, eu lembrei acho que eu até já partilhei aqui na comunidade. Eu lembrei que uma vez eu fui, né, num salão, aí a menina falou assim, você é do Kadosh. Eu disse, sou do Kadosh. Aí assim, mulher, mas eu vou falar aqui um negócio pra tu. Assim, eu acho muito legal o Kadosh, mas vocês não acham que vocês são muito radicais, não? É um negócio que não pode isso, não pode aquilo, não sei se são muito... Eu vejo a menina, parece assim, nem anda direito, não olha nem pra ver. E eu, no começo, eu disse... Primeiro, assim, eu fiquei feliz, porque assim, poxa, essas pessoas olham pra gente. A gente é tanta miséria, né? A gente é só pela misericórdia do Senhor. E a pessoa olhar pra gente e dizer que a gente é radical, eu fiquei, nossa, então a gente tá indo pelo caminho certo. Porque as pessoas estão achando que a gente é radical. Mesmo a gente não sendo esses balai todos, ainda acha que a gente é radical, então a gente tá indo pelo caminho certo. Falta muito ainda, mas tá indo por esse caminho. E depois eu fiquei, né, botei ali na balança assim, mas também o que me inquietou foi o fato de justamente as pessoas terem tanto este medo e querer recuar e não avançar por achar que, eu não posso, não pode. Você falou algo que o sim gera, né, algumas coisas que a gente abre mão. E quando eu dou tudo na nossa vida, quando eu vou dar um sim, consequentemente virá nãos, né, vários. Quando eu disse sim para a maternidade, por consequência, veio alguns nãos. Quando a gente diz sim, eis aqui a minha vida, por consequência vai vir alguns nãos, né? E às vezes as pessoas têm medo desses nãos, porque foca mais no não do que no sim que é para Deus, né? Isso me inquietou, mas é o quanto a gente, né, ainda precisa agir deste movimento de ser radical, de revelar para as pessoas que não é só os sacrifícios. É engraçado porque, assim, às vezes a gente quer muito viver a glória de Cristo, né? A gente quer ter uma vida santa assim como Cristo, mas a gente não quer abraçar o sofrimento que Cristo teve. Né? Cristo foi para o deserto, Cristo apanhou, foi humilhado, foi negado, foi traído, e a gente quer só ir deslizando até a eternidade. A gente não quer passar por mais nada. E seria muito bom se fosse assim. Ou não. Porque a gente precisa, como você falou, né? A gente precisa desse processo de martírio, de santificação, de realmente, assim, extrair aquilo, porque o Senhor é mestre. Ele é mestre em extrair o que há de melhor em nós, né? Então a gente precisa deixar com que isso aconteça em nós, abraçar o processo que nos cabe e seguir em frente e anunciar que é uma vida sacrificial, mas por algo muito maior, porque a gente acredita nisso, como você mesmo falou, né? A gente acredita que é por algo muito maior. A gente vive a ressurreição a cada dia, porque confiamos na eternidade que o Senhor nos prometeu, né? Então, assim, gerar, ecoar, né, esta ressurreição que gera esta santificação,
que acompanha o martírio, mas que nos leva a algo muito maior e desafiador, né? Mas a gente crê no sustento do Espírito Santo. Sim. E é interessante essa história que você falou, Najari, e que a Juliana também vinha falando, que nós não somos um clubinho, né? Fechado. E quando você percebe que você é diferente no lugar, não sei se já caiu a ficha de vocês para isso. Quando você tá num lugar e você percebe que não é incomodar, porque incomodar às vezes você vai afastar as pessoas, nós somos chamados a isso. Mas é as pessoas notarem que você é uma pessoa diferente. Não porque você tá se esforçando para aquilo, mas porque é algo natural seu, né? Sim, importante isso. E é muito importante nós termos essa sabedoria de entender que nós iremos ser diferentes onde nós formos. Amém. Nós temos que ser diferentes. Se nós formos iguais, e a gente tem essa tendência de querer ser igual, né? De querer pertencer. Mas aí vem da gente saber de onde nós somos, aonde nós pertencemos. Então nós precisamos saber quem nós somos, porque onde nós formos, tenha certeza que se você vive uma vida de santidade, de fato, você vai ser notado. Não incomode, tá? Não seja aquele incômodo, mas naturalmente você vai ser notado, você vai ser uma pessoa diferente. Eu venho colocar muito a questão, eu partilho às vezes com a Juliana, do meu trabalho. Eu trabalho com muitas pessoas. No setor onde eu trabalho tem mais de 20 pessoas. Então, viver numa realidade dessa, você percebe que às vezes a sua realidade de vida, ela às vezes é a de uma pessoa daquele setor somente. E as demais, elas vivem realidades totalmente diferentes. E no começo isso assusta. De fato, você é muito diferente de todo mundo, muito fora da realidade de todo mundo. Você é aquele peixe fora d'água, né? Mas que esse medo ele não venha nos assustar, mas que ele venha nos encorajar a, como você falou, nós estamos no caminho certo. É isso. Se eu sei que eu estou tendo que abrir mão de alguma coisa, eu sei onde eu pertenço, e eu começo a ser notado pelo ambiente onde eu estou no caminho certo. Então nós precisamos parar de querer agradar todo mundo. E muito importante isso. Parar de querer agradar todo mundo. Às vezes a gente quer estar ali naquele grupo de amigos, eu quero pertencer àquele grupo, né? Então eu tenho que agradar, eu tenho que fazer o que os outros fazem. Concordar. Isso. Dar aquela risadinha, né? Quando vai assuntos ali que não convém. E isso não nos pertence, né? Nós não precisamos estar dentro disso. Mas nós precisamos saber qual é a nossa identidade. E a postura é muito engraçada, porque assim, a gente relata aqui porque às vezes as pessoas têm até medo de vir falar com a gente, porque esperam às vezes até julgamentos nossos, ou olhares, né? Realmente a gente tem que ser aquela pessoa disposta, né? Não aquela revelar disponibilidade, né? Não medo nas pessoas. As pessoas às vezes não se sentem à vontade porque tem medo de ser julgado, porque eles não aprovam isso. Mas não, a gente tem que ser aquelas pessoas que acolhem, que, né, seja assim, como se fosse uma válvula de escape, né? De mostrar que nós estamos ali para ajudar, para acolher, para levar a palavra do Senhor, uma vida em abundância. Então, assim, é algo que eu sempre peço muito a Deus para mim, né? Porque em meio à minha família, né? Às vezes a gente se zanga, né? Diz assim, Ave Maria, toda vida que tá pegando fogo, só me chamam. Diz o quê? Tá acontecendo uma briga, chama. A minha irmã diz que eu sou a seladora da paz. Aí Amém. Aconteceu uma coisa, liga pra Najara, olha isso aqui, liga pra Najara. Aí no começo eu ficava, Ave Maria, o povo só me chama quando tá acontecendo as desgraças. Aí depois eu fiquei pra mim, né? Assim, meu Deus, bendito seja Deus, porque eu sou tão miserável. Só pela misericórdia. Só o pó da muralha de Jericó, né? Aí eu digo, e o pessoal tá precisando, me chama, então é só por ti mesmo. E é isso, né? A gente poder, assim, revelar para as pessoas paz, amor, consolo, né? Justiça também, posicionamentos que convém para nós e que revela uma vida nova em Cristo, mas que a gente não leve aquele desconforto, como você disse, né? Para o outro, mas sim que a gente leve paz, né? Sossego. Nossa, aquela pessoa chegou, viu, né? Uma paz, uma coisa assim. Então, a gente poder medir, né, esse nosso comportamento também, para que leve para as pessoas. Ela é diferente, mas eu gosto dessa diferença, né? E para isso a gente precisa estar junto das pessoas, né? Sim. Vai ter um racha, vamos
vamos bater racha. Você jogar Vai, bola, vou pro racha com todo mundo. Vamos comer pizza, Começar a vamos orar comer em pizza. línguas lá no A gente tem que santificar todos os Sim. lugares, né? Nós precisamos estar, não ser aqueles separados que estão alheios aos outros. Não, nós temos a nossa identidade, mas nós somos o povo que gosta de jogar bola, nós somos o povo que gosta de comer pizza, né? Gosta de tomar Comer aquele São muito. Geraldo, né? Comer- Então, vamos junto. Então, eu acho que o importante é que nós não percamos a nossa essência, onde nós formos. Nossa, sim, demais. Até porque Jesus, né, Jesus... A primeira milagre de Jesus foi dentro do casamento. Nessa semana eu tava acompanhando e eu falava, né, pra pessoa, olha, Jesus ama casamentos, né? O primeiro milagre de Jesus foi dentro de uma festa de Eita, casamento. Danilton, foi pra tua. Será, hein? Não, foi não. Oh, Jesus! Cadê? Trouxe o anel e agora? Ah, vai. Não, tá. Mas o primeiro milagre de Jesus foi dentro de uma festa de casamento, né? Jesus fazia essa questão, né, de estar, né, sempre em meio às pessoas, assim, né, fazer aquele... Ele gostava de comer, né? Jesus gostava de comer, então... Por isso que a gente come muito, porque quem reza, come. né? Assim. Então, ele tinha essa vivência fraterna com as pessoas, né? Jesus não veio para estar isolado das pessoas, né? Estar distante. Mas para realmente trazer essa face de Deus, de um Deus que é perto, de um Deus que é próximo, né? De um Deus que se faz junto às pessoas, né? Até o documento do Papa Francisco, eu gosto muito desse documento, né? Que é o Gaudete et Exsultate, né? A alegria do Evangelho, né? Porque fala bastante sobre o chamado à santidade no tempo atual, né? E logo no início, né? O Papa Francisco fala, né? Deus, ele não veio salvar uma pessoa, ele não veio salvar a Najara só, né? Ai, meu Deus, a Najara, coitada, vou salvar ela. Não, ele veio salvar um povo, né? Então, Jesus, né, o próprio Deus, ele sempre esteve com um olhar, né? Ele olha para os indivíduos, claro, né? Ele olha para a nossa individualidade, mas ele não olha para a nossa individualidade e diz, olha, você pertence a um povo, né? Você não é parte isolada, você não nasceu para ficar sozinha, né? Eu digo muito isso, né? Eu trabalho com adolescentes, né? E adolescente, eles gostam de ficar sozinhos, né? Eles Cada um gostam tem a cruz que merece. eles né? gostam de se isolar, né? E aí eu cotidianamente digo, olha, meu filho, né? Ninguém nasceu para ficar isolado. Você não nasceu para ficar dentro de uma bolha, né? Então, né? Venha, né? E vivencie, né? No meio das pessoas, né? Você não nasceu para estar sozinho, né? E a gente, né? Não foi chamado para estar isolado, né? A santidade, né? Carisma Kadosh, né? Mas a igreja, né? O cristianismo como todo é um chamado, né? A trazer a face de Deus, né? Para dentro da humanidade. É verdade, é verdade. É por isso que a gente tá aqui, assim, é tanta graça, né? O carisma, porque a gente é chamado a viver a santidade, a sermos santos, e este mesmo carisma aglomera um determinado número de pessoas, né? Para que juntos eles caminhem e um vá santificando o outro. Porque é muita graça a vida comunitária, porque é difícil a convivência, né? É óbvio. São pessoas que pensam diferentes, que agem diferentes, mas é ali que está a santificação, né? Justamente a gente acolher o outro com amor, com responsabilidade e impulsioná-lo a viver esta vida santa, né, que nós somos chamados a viver diariamente. Só partilhar aqui uma coisa para vocês bem rápido, né? Você falava de corpo e cada pessoa importa, né? Isso é tão real. Gente, pelo amor, olha, hoje eu fui inventar de fazer um suco. Eu e a minha realidade. Aí eu cortei esse dedo. É um corte minúsculo, tá vendo, Ju? Minúsculo. Mas sangrou tanto, e eu fiquei o resto do dia todo com o dedo pendurado. E me dificultou tanta coisa fazer, e eu partilhava com o Bruno, né? Com o meu esposo. Eu disse, gente, como é que pode um dedo desse tá fazendo tanta diferença no meu dia, né? E eu fiquei pensando Cada assim... parte do corpo importa, cada né? parte... Vocês estão entendendo? Cada parte... Gente, o Ju, tu entendeu aqui o que eu tava querendo falar. E eu fiquei perguntando, eu dizendo, não é pro Bruno assim, Bruno, como é que Experiência pode? do corte. Um dedo, É a parábola do dedo, viu? O dia dela for canonizada, aí vai ter O essa né? essa O dedo, experiência. e eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, um dedo desse dificultou tanto. Eu lavar o cabelo da Gabi, eu fui lavar a minha louça, fazer minhas coisas. E eu digo, meu Deus, pra você ver como Deus é perfeito, ele criou tudo importa, né? Às vezes a gente olha, um dedo, não sei o quê. Mas como importa, e às vezes dentro do corpo comunitário, né? Às vezes a gente vai assim, mas ninguém vai nem notar, não sei o quê, né? A gente vai às vezes até se diminuindo. Mas como é muito importante isso que você falou, cada pessoa importa, né? Cada coração ali
É como aquele pastor que abandonou as 99 e foi atrás daquela ovelha perdida, né? Como cada um importa, né? E é uma santidade que é para todos, porque cada pessoa importa, né? Então, bendito seja Deus por isso. E aqui, né, a gente já vai encerrando. Já vai encerrando. De novo, para ficar mais bonito. A gente já vai encerrando. Infelizmente. Mas nós vamos ter o nosso próximo episódio. E eu já agradeço muito aqui os meus irmãos queridos. Ju e Dames, muito obrigada. Muito obrigada pela disponibilidade. E que Deus abençoe muito a vida de vocês, a caminhada de vocês. Que juntos possamos ir alcançando cada vez mais esta santidade que o Senhor nos chama a viver. Muito obrigada e agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco, que assistiram até o fim este nosso primeiro episódio do Eco. É com muita alegria que nós encerramos por aqui e já vai, anotando na agenda do seu coração que toda quinta-feira vai ter episódio novo a partir do meio-dia. Então, cuida, viu? Compartilha para todo mundo. Quem não for inscrito, se inscreve. Eu quero muito também saber de vocês o que vocês estão achando, tá bom? Segue a gente aí nas redes sociais, nos marca e fica conosco para juntos a gente ecoar toda a humanidade este desejo de vivermos a santidade que o Senhor propõe para nós a cada dia. Então vamos dar um tchau bem legal? Tchau! Tchau, pessoal! Até a próxima. Obrigada!